Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos ao Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa. Na época passada tivemos um jogador de hóquei nos estúdios em Gaia, da Rádio Renascença, foi o Vítor Hugo. Hoje temos, pela primeira vez em Lisboa, um jogador de hóquei, Carlos Martins. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado. Tu jogaste nos três grandes, na seleção nacional, treinaste países, inclusive em mundiais, já lá vamos. A minha primeira pergunta, e porque ontem, e estamos a gravar numa quinta-feira, ontem o Porto foi campeão nacional em Barcelos, 3-1, tu começaste precisamente, fizeste a formação no Futebol Clube do Porto, viste o jogo, és interessado pelo hóquei ainda, como é que foi o teu dia ontem? Olha, ficou 3-2, Okay. O Barcelos faz os últimos segundos, Pois é. 5-4, portanto acaba o jogo em cima do Futebol Clube do Porto, e acho que o Porto é um bicampeão nacional. Eu sou fã do treinador do Porto, Ricardo Arias, com uma grande crença, foi uma equipa em crescendo, e ontem vi o jogo a jantar com a equipa de veteranos do Sport Lisboa Benfica. Não somos veteranos, somos legends. Muito bem. E porque fomos campeões nacionais na semana anterior, e ontem, num restaurante típico de Lisboa, em Alvalade, portanto, vimos o Futebol Clube do Porto, os jogadores do Benfica em Alvalade, nos Courenses, o jogo, e todos vimos um Barcelos a lutar e um Porto que, desde a altura dos playoffs, foi crescendo. Portanto, o campeão nacional, terceiro classificado, ganha o vice-campeão nacional, quarto classificado na fase regular. Claro. Portanto, o hóquei continua a ser o meu desporto de eleição, em que ao fim de semana tiro algum tempo para ver no telemóvel, porque a minha filha é o meu clube agora, não é? Muito bem. Mas vejo sempre o meu Benfica, sou fã do Sporting, porque é uma equipa altamente rotativa, e como sou fã do Ricardo Arias, e também de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, claro, o Rafa, o próprio Carlos Benedetto, um francês, e os portugueses de renome. Esse Benedetto tem o irmão no Benfica, não é? O Benfica, e tem outro irmão no Oliveirense. Sim. Ok, muito bem. Continuo a seguir o hóquei, Claro. diariamente, e tenho muitos amigos que continuam a jogar. Ainda agora vamos fazer uma festa de despedida ao Girão em Valongo, ex-jogadores que jogaram com ele. Vamos nos juntar todos para homenagear, no pós-Ramalhete, o melhor guarda-redes de todos os tempos português. Ok. Valongo já me disseram que era nos tempos, até foi o Vítor Hugo que me disse, nos anos 80, jogar lá era Na altura dele era duro. mesmo duro, era o mais duro que havia. Neste momento, para mim, é onde todos os jogadores gostariam de jogar como adversários. Percebo. Sim. Pela Sim, moldura humana, Yeah. pelo Valongo. Sim. Eu joguei lá um ano, Foi. quando o Futebol Clube do Porto e o Benfica e o Sporting, não sei se o Sporting acabou, com as modalidades amadoras. Lembras-te do caso do Toto Negócio, que era o dinheiro do Toto Bola? Claro. Quem nos está a ouvir, que é desta geração, sabe. Sabe, né? E então o Futebol Clube do Porto acabou com as modalidades todas, ficando só com os júniores e com os séniores. E eu era infantil B, portanto eu teria 12 anos. Fomos todos para o Valongo, e foi dos clubes que mais me marcou, porque aquilo é só hóquei patins. Um bocadinho como o Turquel aqui embaixo, o Paço de Arcos também, Sei. o hóquei de Barcelos. E então eu joguei um ano no Valongo, e das grandes recordações, apesar de ter sido há 30 e tal anos, já naquela altura era assim, a moldura humana, as pessoas a ajudar, o dirigente, ex-jogador, o treinador dos guarda-redes, ex-guarda-redes. O meu treinador do Futebol Clube do Porto foi uma grande glória do Valongo, o António Nora, que fez agora, se calhar, 85 anos. E vamos fazer lá a festa de despedida, porque o Valongo chegou-se à frente, através de dirigentes, e o João Souto, que é jogador do Sporting, que faz um torneio lá, Ok. de um ex-jogador falecido, em homenagem a ele, e vamos aproveitar e homenagear o Girão. Espetacular. E tu jogaste com o Girão? Sim, e com o irmão dele, Futebol Clube do Porto. O irmão dele é que é o verdadeiro Girão. Ele deixa-me dizer isto, que é o verdadeiro Ângelo Girão. Eu chamo-lhe André. Ele é André. É o André porque era o miúdo. Sim. E depois joguei com ele no Sporting, em que ele vem de uma grande época no Valongo, que são campeões nacionais. Espetacular. Ok. Tu há bocado falaste desses jantares veteranos do Benfica, quem é que mete? Metem os grandes jogadores do Benfica dos anos 90 e da Seleção Nacional: Vítor Fortunato, Ok. Filipe Gaidão, Ricardo Pereira, o grande Luís Ferreira e o Carlitos, andam lá pelo meio.
Eu adoro jogar com eles e não é sacrificar o meu domingo, mas nós temos jogos sempre ao domingo de 15 em 15 dias num campeonato regional, Ok. porque eu quero estar com eles. Ok. Ou seja, eu estou com lendas ao pé de mim. Ok. Ou seja, eu peço ao Vítor Fortunato, peço vá ao jogo, ou seja, ainda ontem estávamos a falar nisso, este ano temos que continuar. Claro. Estava duas pessoas que estão dentro da modalidade Benfica Hóquei e estava membros da direção que querem que o hóquei dos veteranos continue, porque aquilo carrega a mística que toda a gente pede nos clubes, os antigos. Ok. Aquelas pessoas passaram pelo pior do Benfica, Sim. nas alturas Claro. que nós, benfiquistas, dizíamos que era o Vietnã, eles passaram a ganhar títulos. É. O Vítor Fortunato ontem no jantar dizia, eu tive de 93 a 2003, nunca tive um ano em que tivesse os salários em dia. E nunca deixou de ser campeão. Não era ir treinar ou jogar, era ser campeão. Yeah. Estamos aqui a falar de uma coisa que é real aos dias de hoje. Claro. Sim. E eu jogo... Ou seja, se acabarem os veteranos, eu não jogo mais hóquei. Eu jogo é com aqueles grandes jogadores que falam no Mundial de Sachi Maggiores, falam do Europeu de Vimes, ou seja, coisas longínquas que eu via enquanto criança na televisão. Claro. E vou pertal. Eu sei de cor, Sim. porque continuo a ser um apaixonado por tudo o que é desporto, mas quando estou com eles, no banco, nos jogos, ainda agora, fomos campeões nacionais contra equipas que treinam, e o Vítor Fortunato e o Luís Ferreira eram os nossos treinadores, e nós cumpríamos. Quando eles pediam um minuto, estávamos a ouvi-los, quando aquilo é um grupo de amigos, com o equipamento do Benfica, claro, sempre com alguma, não é credibilidade, mas sabemos o que temos, Claro. portanto o nosso comportamento é sempre dentro das normas que foi enraizada naqueles jogadores. Todos nós jogamos no Benfica. Não há nenhum jogador que não tenha jogado no Claro. Benfica. Ok. Sim. Foi uma É das lógico. questões Óbvio. que o Filipe Gaidão, na altura em que fez o convite a vários jogadores, termos essa premissa. Ok. E tu, viste o Gaidão, viste o Fortunato, viste o Luís Ferreira, continuam, aquela classe continua intacta? Apesar da idade, como é que é? Vou dar um exemplo. O hóquei mudou totalmente dos anos 90 para os anos 2000. Depois mudaram as regras e o hóquei neste momento é corridas de patins. O Walter Neves estava ontem no jantar, um grande jogador do Benfica que agora se juntou a nós, e dizia, é um jogo de handball de patins. Ultra mega rápido. Ok. Jogam 4, 5 minutos, saem fora para descansar. Em que naquele tempo deles, eles mandavam nos tempos de jogo, eles patinavam, obrigavam os outros a correr atrás da bola. Ok. Hoje, quando eles jogam, eles conseguem fazer isso nos veteranos. Porquê? Adaptaram-se à realidade. Eles conseguem fazer o quê? As outras equipas jogam contra nós, são todos miúdos, com 40 anos, e eles com 50 e tal, Yeah. e eles conseguem, com a categoria, com a patinagem e com o saber, marcar os momentos do jogo. Depois ando lá eu, pronto, a correr feito desalmado, e eles conseguem marcar os ritmos do jogo. Porquê? Porque são grandes executantes. Claro. Ok. E ontem falámos sobre isso. Estávamos a ver o jogo na televisão, lá no restaurante, nos Courenses, e eles próprios diziam, eu conseguiria sobreviver a um jogo destes agora, mas eu tinha que ter outra condição física. Claro. Sim, percebo. Ou seja, os momentos do jogo deles com bola era igual, mas depois sem bola era muito difícil. Claro. Ok. A tua carreira de formação, falaste do Valongo, mas depois regressaste ao Porto? Logo no ano seguinte. Ok. Ou seja, as equipas ditas grandes voltam a ter formação, até por uma questão de status. Claro, prestígio, obviamente. Prestígio. Sim. E ficaste até sénior, não? Até sénior. E Depois jogaste nos séniores? andei lá. Os outros é que eram os artistas. Com Eu gostava... quem eram os artistas? Os melhores jogadores Sério? de sempre. Filipe Santos, Paulo Alves, Pedro Alves, Orlandi, Tó Neves, Reinaldo Ventura, Edu Bosch, ou seja, todos os grandes jogadores que me ganharam toda a carreira. Eu treinava com eles e batia palmas. E estava a começar Ok. a tentativa de ter uma carreira profissional nessa altura. E conseguiste? Sim, com muito esforço consegui. Foste para onde a seguir? Infante Sagres, um grande projeto, com 3 campeões do mundo, mais o Luís Viana, mais Oliver Teixidó e Pedro Gil. Ok. Aí, Pedro Gil. E eu vou do Futebol Clube do Porto para lá, com um treinador meu do Futebol Clube do Porto que passa a ser o treinador principal e monta uma super equipa. Ok. Assim, Eu lembro de ver o Pedro Gil a jantar muitas vezes aqui perto
Sim, ele no Rei dos Leitões, sim, dentro do complexo do Casa Pia. Sim, ele morou cá. Já como jogador de Sporting, não é? Sim. E agora vai ser o novo diretor desportivo do Sporting. Ok. É espetacular. E tiveste quanto tempo no Infante Sagres? 2 anos e depois vou para a Juventude de Viana Então foi daqui para aqui. com os jogadores de várias equipas, inclusive do Futebol Clube do Porto, do Infante Sagres, do Sporting, e fazem uma super equipa. Porquê? Porque tinham subido divisão. Ok. E fazemos 2 grandes épocas e eu consigo catapultar a minha carreira graças à Juventude de Viana, porque consegui ter consistência na primeira divisão contra o favorito Futebol Clube do Porto, um oliveirense sempre com grandes jogadores, e venho para o canto da sereia, que é o Benfica, em 2005. Que era o teu sonho de consumo? Sim, acho que sim. Porque cresceste benfiquista? Assim, Matosinhos, Leixonense, benfiquista. A sério? Ias ver os jogos? Não. Sim. O meu pai fazia aquilo. Jogos de futebol, estou Sim. agora a perguntar. Eu lembro de ver o Benfica a Santo Tirso, com o Tirsense do Caetano e do Marcelo e do Pardão. Yeah. Ou seja, eu sou o benfiquista do Norte, que viu o Benfica perder toda a vida. Que vinha a Lisboa ver o Benfica com o Lierse. E só o Prodome é que nos salvava, e um João Vieira Pinto. Yeah. Ou seja, eu sou essa geração. Portanto, eu aos miúdos de agora... Vinhas a meio da semana a ver um jogo europeu? Yeah. Como? De autocarro? Sim, juntávamos O comboio, autocarros com os meus pais, vários benfiquistas. Vim ver o célebre jogo do Parma, do Asprilha. É 2-1. Okay. Perdemos depois, ganhamos cá, Pois. perdemos lá, que o Mozart é expulso. Exatamente. Ou seja, eu tenho grandes recordações de um Benfica a tentar se restabelecer Yeah. e completamente depauperado, mas sempre com a legião de fãs na Suíça. Este ano é que é, e não era. A jogar no Futebol Clube do Porto. Okay. Muito giro. E era difícil essa Não, convivência? eu era não? capitão de equipa, eu Eras tinha, no Porto? eu tinha uma grande paixão pelo hóquei e vestia aquela camisola mesmo com o sentimento de eu quero é comê-los. Aquela coisa nortenha Sim. que tentei transportar um dia quando vim para o Benfica, e é completamente diferente. Não vou dizer que é proibido fazer isso, mas é diferente, o comportamento é diferente. Sim. Ou seja, eu era uma carta fora do baralho, não podia ser assim, eu tinha que ter outra roupagem. E fui-me adaptando, Claro. sabendo que não podia ser aquela pessoa. Falas do Benfica. No Benfica. Quando chegaste ao Benfica, Sim. a atitude Tive que mudar a forma como eu encarava os jogos, de vida ou de morte, porque isso é incutido desde sempre. E acho que isso é a grande mais-valia. Uhum. Sim. Percebo. Atenção que não existia Sporting no meu tempo. Eu sou um pós-livramento, que o Sporting acaba com o hóquei no tempo Santana Lopes, se calhar estou a dizer Pois também não sei. que acaba com o hóquei, e eu tive muitos anos sem jogar contra o Sporting. Ok. E depois o hóquei se restabelece e eu acabo a carreira no Sporting com o acrescente das modalidades Claro. Sim. by Bruno de Carvalho. Exatamente. Já lá vamos. No Benfica apanhaste Panchito? Pós-Panchito. Pós. Quando o Benfica começa a cimentar e a crescer nas modalidades de pavilhão. Ok. E aí tiro o chapéu ao Luís Filipe Vieira, Ok. que conseguiu canalizar condições para os jogadores que no Benfica não tinham condições. Nos anos 2000 e o Benfica não tinha pavilhão. Sim. Andavam todos a treinar de um lado para o outro. O futebol também, não é? Sim. Foi naquela altura da demolição do Estádio da Luz para a construção do novo. Ainda Ok. vim ver um Benfica Belenenses. Eu jogava na Juventude de Viana na altura, um Benfica Belenenses no estádio do Jamor. Jamor. Sim, claro. E qual Acho que foi a estreia do Luísa. Televisão, 3-3, não é? Exatamente. Lembro-me disso. E o Pancho... então apanhaste o Panchito como adversário. Sim, eu tinha pesadelos com ele, Todos os jogadores Não, tinham toda a pesadelos. gente fala dele, é isso. Toda a que eu gente tinha pesadelos com ele. Pela forma normal que ele jogava o hóquei. Aquilo eram... ou seja, os patins eram um acrescente dele. Eu joguei com ele em Angola, numa altura, nos torneios em que ele foi como Globetrotter. Ok. E sem jogar ele calçava os patins, só precisava de mexer um bocadinho na bola, tipo Maradona, aquilo que nós víamos do saudoso Maradona Sim. a dar toques com a bola. Isso era o Panchito, igual. Joguei contra ele sempre, numa altura em que o Benfica vai a finais perdidas de Champions. Ok. Guimarães, eu fui lá ver, perdem em Sevilha, também fui ver com os meus pais uma final com o Liceu da Corunha, que tinha Carlos Lopes, depois vem para o Benfica, um argentino que jogou no Barcelona, e o Pancho andava lá a fazer miséria, a partir os jogadores todos, e o Benfica só não ganhava. Yeah.
Ok. Mas o Panchito, de facto, marca uma era no hóquei porque colocou o hóquei como uma coisa bela. Porque ele sozinho, ele dançava. Sim, eu joguei com o irmão muitos anos, completamente diferente. A antítese, trabalho, mordia nos jogadores. Era o único jogador que no Dragão ou em Fanzers não tinha medo de ir para cima dos jogadores do Porto. Sim. Sério? Mesmo sangue argentino. Mas o Panchito tinha medo ou estava desligado dessa realidade? Não, ele pegava na bola e era o dono do jogo. Ok, O Mariano tinha que se adaptar ao contexto que era o jogo que o Porto lhe dava e não tinha medo de ter a bola. Eles partiam-nos todos. Sério. Falaste no Sporting, este ano, faz 10 anos que o Sporting ganhou a Taça Sérgio. Taça Sérgio, sim, sim. E estavas lá nessa equipa. Somos campeões da Taça Sérgio e eu termino a carreira nesse ano. E esse é o último jogo? O teu último jogo da O carreira? meu último jogo é contra o Benfica numa Taça Portugal, que o Benfica ganha em Vila Franca. Foi o meu último jogo. Mas pronto, quando ganhamos a Taça Sérgio eu percebi que era o meu momento de acabar a carreira. Eu senti isso. Até porque depois a Sporting TV estava lá e fomos entrevistados e eu pensei, olha, vou fazer isto a minha catarse. Boa, ok. Já- Quantos anos? Era novo, tinha 33. Eu jogava menos, via os jogadores a crescer e eu não conseguir acompanhar porque já tinha a profissão que tenho hoje. Tinha um acordo de cavalheiros com o presidente que eu não fazia treinos bidiários porque já estava a trabalhar na minha área de intervenção agora. Portanto, eu quando ia treinar, eles estavam focados só na carreira. Girão, João Pinto, Tiago Losna, que vem do Futebol Clube do Porto, Poca, que ontem jogou no Barcelos, que é Sei. ganhou nos clubes todos onde teve, jogou nos Irmão do Caio, ou seja, jogadores que estavam na curva ascendente e eu já estava à espera de terminar a carreira. Estava mesmo a chegar a Campanhã para o comboio parar. Neste caso, a Garda Oriente. Exato. E a E final eu- foi com quem? Em Igualada, contra o Igualada, em penaltis, em que o Girão defende o último penalti e no dia anterior tinha estado ou com uma gastroenterite, ou o Poca não dormiu toda a noite com o stress da carreira, da final, deveria ser a primeira final dele, acredito, depois disso já teve uma data de finais. E eu estava ali um bocadinho. Tu dormiste bem? Eu estava ali um bocadinho de mediador de emoções, a dizer à malta, meu, nós vamos ganhar, isto vai correr bem. A história diz sempre que os da casa vão querer fazer isto e aquilo e aquilo outro e nós vamos chegar aqui, vamos ficar na história que ganhamos na casa deles e vamos ter uma recepção apoteótica. Nunca pensei que fôssemos a penaltis e que sofrêssemos tanto. E tu marcaste algum penalti? E marquei um e ganhamos com com a defesa do Girão. Mas eu sei que penaltis é muito difícil, que eu vejo cada desempate, às vezes é não. 1-0, não é? Não, por exemplo, agora, 2-0, agora 2-1. fomos a penaltis nos veteranos e eu fui lá marcar, eu e o Walter. Ou seja, eu acho que é trabalho. Aquela coisa do jogador de basquete que atira, o Sim, Jordan sim. já disse que atira 1000 cestos, não sei quanto, durante a carreira dá bilhões de cestos. O hockey é exatamente igual. Eu percebi que podia ser importante numa modalidade a decidir, através dos penaltis, a ver o Reinaldo Ventura no Futebol Clube do Porto, eu a vê-lo marcar penaltis no final do treino. E eu era miúdo. Mas porquê é que ele faz sempre aquilo? Que é o quê? Método de repetição. Aquilo era o quê? Método de repetição. Pode estar com música, pode estar a jogar fora, pode estar a jogar com o pavilhão cheio. Então também me dediquei. Porquê? Porque era um momento que era só meu. Ok. E agora nos veteranos foi exatamente assim. Eu lembro que os jogadores disseram, Litos, queres ir marcar? Eu vou marcar, pá. Porque aquilo está enraizado em mim. Posso estar nos semáforos e sair do carro e rematar contra o sinal vermelho. Foram muitas horas a fazer aquele gesto respirado. Portanto, eu acho que não é difícil marcar. A pressão de não saber para onde é que se vai meter a bola. Por exemplo, o Girão é expert nisso, termina a carreira e pode defender penaltis. Podem contratá-lo só para defender penaltis. O Reinaldo Ventura hoje é treinador da São Joanense, pode ser inscrito só para marcar penaltis. Porque é uma coisa de treino. Então era um grande duelo, então, Reinaldo Ventura contra o Girão. Sim. Sim. Mas o Reinaldo já estava. Sim, claro. Joga contra nós no Sporting, penso eu, na Juventude de Viana. Ok. Apanha Reinaldo Ventura o Girão em Valongo. Eu apanho o Reinaldo Ventura a amassar-nos e a ganhar com meias distâncias loucas. Sim. Tu falaste de ganhar um título europeu. Há quanto tempo é que o Sporting não ganhava um título europeu? Eu penso que até nós ganharmos, acho que era há mais de 20 anos. Penso, se calhar estou errado. Depois disso, o Sporting é Sim, já sei, claro. intercontinentais. Sim. Para mim, do início do século XXI, é o clube mais ganhador a nível internacional português. Ok. O Porto tem o Deca, o Benfica é campeão da Europa e campeão nacional, mas o Sporting, com Girão ao leme, ganha um... E como é que foi esse dia? Essa noite? Ganharam e depois?
Foi muito giro, porque a Como é que Sporting foi? TV Festa tinha, no a balneário? Sporting TV tinha pouco tempo, portanto fez um grande trabalho, esteve connosco no autocarro, no jantar, com as famílias, intervenção em que fomos todos entrevistados para ficar guardado Sim, nas na recordações. posteridade. Eu lembro perfeitamente que todos nós tivemos a ver a ser uns e outros entrevistados, e eu dizia-lhes a eles: meu, vocês guardem isto, porque isto vai ser precioso para vocês daqui a 20 anos. Claro, claro. E eu lembro perfeitamente, eu quando cheguei lá disse: eu vou dizer que vou acabar a carreira. Não tinha dito nada à minha mulher, Ninguém não tinha sabia, dito pois. nada. Vou acabar a carreira, porque está aqui escrito, já não volto para trás. Porque eu achava que se voltasse para trás ia ser sempre para pior, porque a minha curva era descendente. Ok. E Eu o Bruno teria- Carvalho estava lá? Bruno Carvalho era o É nosso igualada? presidente. Sim, foi igualada. Foi. Era a final da Liga dos Campeões no pavilhão Atlântico, no meu Arena, na De quê? altura, de De futsal. futsal. E nós, Sporting, perdemos na meia-final. Ah, ok. E ele foi ter connosco à final. Ok. Foi uma organização do Sporting, e a Liga dos Campeões era para ficar em Lisboa, e perdem. O Barcelona acho que até perde na final para uma equipa do Cazaquistão. Ok. Sim, A acho Canela que... apareceu lá, foi uma grande surpresa. Não, ele já tinha dito Já que se nós tinha fôssemos avisado. à final ele ia lá. Ah, ok. Porque precisávamos mais dele, até do que aqui estava tudo organizado. Sim, sim. Não, e foi, ou seja, eu acho que foi estamos na Rádio Renascença, foi um renascer do hóquei do Sporting. Há um dia 25 de Abril, que foi a final, foi o renascer do hóquei. Porque a partir daí conseguiu-se que todos os jogadores quisessem ir para o Sporting, em que aquela Pois, equipa percebo. não era uma manta de retalhos, mas eram ex-jogadores como eu, que eu já era um ex-jogador em final de carreira, Ricardo Figueira, médico, que tínhamos jogado todos juntos no Futebol Clube do Porto. Ei, espetáculo. Nas camadas Camadas jovens, ok. outros já tinham jogado nos Cenas, como o Ricardo Figueira, o Girão tinha estado nas camadas jovens todas, o João Pinto, que agora é treinador do Tricino e jogou no Sporting, tinha jogado no Futebol Clube do Porto. Nós tínhamos o André Pimenta, das camadas jovens do Sporting, que eu me lembro, e tínhamos o André Moreira, português, que nunca tinha jogado no Futebol Clube do Porto. Portanto, juntou-se aqui um grupo de amigos por uma causa, É, que foi o renascimento de um grande clube. Que claro. a partir daí, então, no ano do João Rocha, da inauguração do João Rocha, ganhou as modalidades sim, todas sim. de pavilhão. Isso. Como é que era? Ok, o Renascimento foi comprovado com uma taça europeia, ainda por cima. Mas as condições eram realmente boas? Não, pô, o Sporting estava a fazer o caminho das pedras ainda. Só quando chega ao João Rocha, que no ano seguinte ganha a Supertaça, em que o João Rocha é que dá as condições em crescendo para o hóquei se cimentar. Ok. Não, nós íamos treinar a Mafra, ou um clube ao Sporting do Livramento. Treinávamos no Paz e Amizade em Loures, ou seja, andámos à procura de pavilhões para tentar perceber, e o Livramento acaba por nos acolher, porque era uma filial do Sporting e era a nossa casa, Ok. em que nós íamos de carrinha para lá. De carrinha? Todos juntos? Eu ia de carro, o Figueira era médico e ia de carro, ou seja, por isso é que o título foi tão importante. Claro. Para mim, foi uma coisa natural, pronto, eu já estou em final de linha. Para eles só tinha que melhorar a partir daí. Yeah. Depois tínhamos um trunfo na mão. Nós ganhamos na dificuldade, dê-nos condições. O Sporting depois, quando começou a dar condições a sério, de fisioterapia, nós tínhamos um fisioterapeuta que ia connosco na carrinha. Eu lembro-me que ele fazia das tripas coração, porque trabalhava em Linda Velha, vinha de moto encontrar. Ou seja, foi ali um grupo de jogadores que nós... Mesmo Carolice, então. Não era Carolice, atenção. Pagavam-nos salário Eu e sei, tudo, mas havia dificuldades de... Vamos lá ver. Um Não. jogador de hóquei tem 3 sticks. Tem 5 pares de luvas. Nós, lá para deixar os pares de luvas, tínhamos de ter uma arrecadação que não era nossa. Ou seja, pequenos problemas. Quando Claro. não se ganha, tudo é um problema. Quando se ganha, até só com 2 pares de luvas é que ganhamos. Exatamente. Ok? Portanto, esses problemas já não se põem ao dia de hoje. É, Não é? É. Tem o balneário do hóquei, o balneário de futsal. claro. Naquela altura nós tínhamos aquele balneário, e que se calhar havia uma equipa de futsal do Livramento, ou alguma escola que ia lá ter aulas. Pois, é isso. Mas que o jogador de hóquei convive muito bem com isso. Porque o hóquei Ainda bem. é uma modalidade de província. Ou seja, as grandes cidades... Lisboa, quantos clubes é que tem? Tem o Caco, Campo de Ourique. Uhum. Tem o Benfica e o Sporting. Acabou. E se calhar alguém vai me chatear a dizer que há mais clubes. Mas não há. Há o Tujal em Louros. Claro.
E depois há a linha de Sintra e a linha de Cascais. Pois, São sim, clubes sim, claro. pequenos, de freguesias. Salesianos, Paços de Arcos, Parede, Aham. Cascais. Não são clubes grandes. Yeah. A Norte é exatamente igual. Barcelos, Famalicão, Ribadavia. Yeah. Ou seja, o jogador está habituado a andar com os patins às costas. Sim, não é por causa disso que não vai correr. Claro. Mas pronto, o Sporting, eu senti que fazia parte. Pronto, eu acabei a carreira, mas senti que fiz parte de alguma coisa que começou. Claro, boa. Sim, percebo-te. Tu abandonaste a prática do hóquei, mas ainda foste como selecionador a um Mundial, não foi? Sim, a convite do treinador que mais me marcou, o Pedro Nunes, que foi meu treinador em Paços de Arcos, e fazemos uma grande época. Com estes condicionalismos todos, fazemos uma grande época e vamos taco a taco com o Porto e com o Benfica até ao final do campeonato para ganhar o título, que não tínhamos hipóteses, claro. E ele, o nosso timoneiro, vai para o Benfica no ano seguinte e o Benfica faz uma trajetória ascendente e ganha Champions, Intercontinental, ganha em casa a Liga dos Campeões contra o Barcelona, é campeão nacional e ele era o selecionador de Moçambique. Ok. E não pode ser o selecionador de Moçambique nesse ano e convida-me para ser adjunto dele e depois diz-me que não consegue e eu tive que ir e fui com tudo o que ele me ensinou naquele mês que tivemos a estagiar. Eu, com a minha parte empírica de jogador, que conhecia muitos jogadores da seleção de Moçambique, porque eram portugueses, angolanos, portugueses e alguns, angolanos não, perdão, moçambicanos. Sim. E alguns moçambicanos tinham jogado contra mim. Okay. Portanto, eles tinham algum respeito por mim. E fazemos um Mundial espetacular na China, muito giro. Em que eu estava lá com a seleção portuguesa, não é? E com a seleção argentina, com os meus amigos todos. Portanto, eu quando acabo a carreira mantive este espírito desportivo e foi giro, está no banco e... Isso é um Mundial ainda por cima. Eu comecei a casa pelo telhado. Depois nunca mais fui treinador. Ou seja, como é que foram os resultados desse Mundial para Moçambique? Ganhamos ao Chile, ganhamos a Alemanha, passamos em segundos no grupo que apanhamos a Espanha e depois perdemos nos quartos de final com Portugal. Sim, mas foi um Mundial um bocado engraçado porque o terceiro também passava, Portugal passa em terceiro e apanhou-nos, ou seja, depois as regras também mudaram, mas foi giro porque... Mas com a Espanha o que é que fizeste? Porque falaste em Chile e Alemanha, não é? Ganhaste depois com a Espanha. E depois ou perdemos por ou empatamos com a Espanha. Pô, muito bom. Sim. Digo eu. Sim, a defender a zona, a fazer brincadeiras dentro do campo com eles. Eu provoquei-os e dizia ao Pedro Nunes pelo WeChat: pá, e se nós jogássemos com uma pesca como nós fazíamos contigo, só defendíamos com 3, ele, Carlitos, faz como tu quiseres. A pesca? A pesca que é um jogador que fica lá para ficar lá esquecido. E os jogadores que estão a atacar estão sempre... Epá, está ali um gajo atrás. E ele foi o precursor disso na nossa equipa, que nós treinámos muito isso muito quando estava em Paços de Arcos. Pronto, depois perdemos com Portugal, que era super favorito, não é? Enquanto nós tivemos guarda-redes, que era um guarda-redes que jogou comigo no Benfica, o Carlos Silva, que agora está na Alemanha. Enquanto tivemos Carlos Silva, desbatemos-nos taco a taco. Acho que até foi o Reinaldo que abriu a lata para nós perdermos contra Portugal. Foi muito giro. Imagino. Não imagino sequer. Com as condições que a China nos deu, que foi difícil, porque ninguém falava inglês. E as equipas iam todas no mesmo autocarro para o jogo. Se o nosso jogo era às 3 da tarde e nós perdêssemos o autocarro, ou seja, sem grande... A sério? Porque havia Mundial Feminino, Mundial de Sub-19 e Mundial de Séniores. É os Roller Games. Ok, sim, verdade. Agora continuam a existir, mas já com... Já mais profissionalizado. Naquela altura na China nós vamos com 10 dias de antecedência, não tínhamos pavilhão. Treinámos numa sala. Ou seja, uma equipa que vai... Nós não vamos de Moçambique, nós vamos de Lisboa para lá. Sim. Nós tínhamos de adaptar ao contexto. Portugal foi para Macau. Claro. Nós fomos para a China. Moçambique foi para a China. Então, e comunicações? O WhatsApp havia, não? Porque... WeChat. Isso é que eu disse. Tu falaste WeChat. Tínhamos um VPN e eu falava com os jogadores no quarto, as saídas para o treino. E eu ia com eles para o treino. Até mas não havia um diretor da federação? Havia, mas pronto, era difícil a comunicação. Eu dizia-lhe a ele: olha, vamos sair para o treino. Mas a que horas? Vamos a pé. Eles têm que se mexer, estamos com um fuso horário maluco. O primeiro jogo nós temos de ganhar. Então treinámos no parque. Eu já na altura já trabalhava com atletas,
que é onde eu estou hoje, é onde eu me situo agora, e eu trabalhava com aqueles atletas, com aqueles 10, ia com eles, calçávamos os patins no parque, na salinha que nos davam quando estava a seleção da Argentina a treinar. Tu falas da salinha do hotel? A sala de quê? O que é isso, uma sala? Era uma sala de apoio no pavilhão, Ok. onde se deixavam os equipamentos a secar. Ou seja, muito giro. É verdade. Muito giro. É engraçado ver isso à escala do futebol, não era? Tinha piada. Não, a escala do futebol... Não, tinha piada ver futebolistas assim, não é? Seleções assim no Mundial. Não, era notícia, Exato. sem condições nenhumas Claro, exatamente. e tal. Isso mesmo. Nós aquecíamos com a Argentina e com Portugal, Lindo. tranquilo, Maravilha. a jogar um contra um. Eu lembro na salinha, eu ex-jogador, o Ricardo Barreiros, que é meu amigo, que agora é selecionador feminino português, eu com eles de patins e a fazer brincadeiras de patins Sim, e sim, cuecas no Barreiros. E nós íamos jogar contra Portugal. Ou seja, uma coisa... Claro. Eu não estou a dizer que é uma coisa pouco profissional, mas o jogador de hóquei, seja Sim. em África ou na América Latina, está habituado a isso. Boa. Pronto, aqui com uma escala de distância muito grande, até chegar à China. Fazemos Lisboa-Zurique, Zurique-Beijing, não, Lisboa-Frankfurt, Frankfurt-Beijing, Beijing-Guangzhou, aquilo foi em... Já não me lembro onde é que foi, mas foi para perto da Coreia. Ok. Cá para baixo da China, com mais 5 horas em cima de voo. Nós até chegámos à China, os dirigentes de Moçambique vieram mesmo de Moçambique. Portanto, chegaram lá 2 dias depois ou 3 dias. Portanto, para mim foi uma grande experiência, mas não era isso que eu queria. Claro. Eu queria chegar onde eu estou hoje. E era isso que eu ia chegar agora, porque tu há bocado disseste que no Sporting estava num contrato explicado que não Até nem tinhas era treinos. contrato, era um acordo de cavalheiros. Ok. Ou seja, porque na altura em que falaram comigo já foi em final de verão, eu já não ia jogar mais hóquei. E o Ricardo Figueira, João Pinto e Girão dão-me na cabeça, pá, tens que vir para o pé de nós, meu. Está-se a construir, falta aqui. Não era um grande jogador, faltava aqui um pilar para ajeitar aquilo. Sim. E eu quando vou disse, olha, mas eu não posso treinar de manhã, eu dou treino a pessoas, eu trabalho num sítio aqui em Alvalade perto, que tu, Rui, conheces. Sim, sim. Eu trabalho na área do treino, eu não quero ter intervenção nenhuma na área do treino do Sporting, do hóquei, porque eu sou jogador, normalmente faz-se isso, dás aqui uma ajuda, até para ser mais fácil, para chegares aos jogadores, não quero nada disso, eu quero ser jogador do Sporting, queria fechar em chave de ouro. Meu pai ainda agora esteve no restaurante do Eurico, em Matosinhos, e fizemos FaceTime. Eu queria ser o Eurico do hóquei, jogar nos 3 grandes. Boa, claro. Pimba. E fechava ali com chave de ouro. Matosinhos ou em festa? Em festa, Em pronto. festa. É Matosinhos, pertence a Matosinhos. Ok, São uma ok, MED, ok. pertence, é São uma MED em freguesia. festa, É Lisboa, é Alvalade, é ali, pronto, é em Capelido. Ok, está bem. Muito bem. E o meu pai é muito amigo dele e vai muitas vezes lá. E eu Já me lembro. falaram bem do restaurante. Sim. Sim. Canta sofado, é muita giro. É? É muita giro. Não sabia. E eu já tinha esta área de intervenção que estou hoje. Hoje, de forma muito mais racional, que é isto que eu quero fazer, é aqui que eu me quero encontrar e obrigado por me dares esta oportunidade de, depois de falarmos daquilo que eu fui, do Carlitos, eu hoje faço realmente aquilo para o que eu me preparei quando acabei a carreira, que é dar treino a atletas como se eles fossem o Cristiano Ronaldo. Ou seja, eu faço-os passar naquele tempo que estão comigo aquilo que eles precisam para terem rendimento. Não é para ser melhores jogadores. É em termos pedagógicos dentro da área do treino. Ok. Quando é que vais viajar? Quando é que começa a tua época? Quando é que tu queres treinar? A tua família? Quando é que tu tens férias? E depois englobo tudo isso dentro de um treino. Antes de vir para aqui, estava com o Bruno Lourenço, que está a jogar na Turquia, e estive com ele agora 15 dias a E que treinar. jogou Benfica, Estoril e Boa Vista, não é? Sim, Aves, naquela célebre equipa que acaba o Aves com a SAD chinesa, Sim. faz uma travessia no deserto para hoje estar na Turquia, e eu acompanho já há algum tempo, já desse tempo que eu era jogador. Portanto, eu percebi desde cedo, quando acabei a carreira, ou seja, na minha fase embrionária profissional, no pós-carreira desportiva, que era isto que eu queria fazer, que era acompanhar atletas, e não só atletas, durante o ano, pese embora alguns clubes tenham abertura para eu receber atletas, Benfica e Sporting, obrigado por me deixarem receber esses atletas, porque eu sou o primeiro a chegar-me à frente e dizer, Gabinete de Performance, eu dou treino ao Leandro Santos, da equipa principal do Benfica.
E eles chamam-me, eu vou lá. Kiko, que agora está de saída do Benfica, o capitão da equipa B. Treino com ele no pós-lesão que ele teve na época passada. Ok. Já treinava antes, quando ele era júnior. Este ano, equipa B, capitão de equipa. O Benfica sabe porque eu promovo isso. Porque isto não é tratar mal o atleta. Eu tenho para mim que isto é uma lacuna que os clubes têm, que não é... que ela pode ser mascarada e ele fica fechado no centro de estágio. Mas são plantéis de 26, 27 Claro, jogadores. não dava. Não conseguem olhar para o Rui Tovar. Sim. E eu olho para o Rui Tovar para ele treinar no dia de folga. Treinar o quê? Recuperação. Ele até pode ir para o Seixal, mas está lá ele e mais uma data Mais deles. tantos, claro. Então foi isso que eu me preparei. Sabendo que é uma coisa que é dura, porque eu não tenho os atletas o ano inteiro. Eu não tenho uma carga horária de 9 horas a dar treinos a atletas, porque os atletas vão e vêm. Nesta altura do campeonato, para mim, que é a fase de transição, eu tenho muitos atletas a treinar comigo das 7 da manhã às 9 da noite. Eles vão chegando para treinar comigo. Atletas de tudo, hóquei, futebol... Sim, agora vou começar com o Martim Costa, campeão da Europa por Portugal, um dos melhores jogadores da próxima geração do hóquei português, internacional português. Vou começar com ele, porquê? Porque ele vai dar o salto de júnior para sénior. Aquela maturidade que eu lhe vou passar é a minha experiência empírica dentro da parte do treino científico. E ele é que foi ter contigo? Sim. O Martim? Sim. Espetacular. Isso para mim é a minha maior medalha. Ao dia de hoje, não vem ter com o Carlitos. Vem ter com o Carlos Martins, que por acaso também jogou hóquei. E os jogadores de futebol vêm ter comigo, não sabem o meu passado desportivo. Isso deixa-me... Não sabem? Não, porque eu fecho-me em copas, porque eu quero é que tu venhas ter comigo, porque eu potencio atletas. E não porque eu sou um ex-jogador que até dei uns toques na bola. Porque isso depois chega a uma altura e bate na parede. Não é? Porque eu corria muito, mas se calhar corria mal. Eu treinava muito, se calhar treinava mal. E eu tenho para mim que eu treinava mal. Chegava ao início da época numa grande forma porque não parava de treinar. Chegava ali a novembro, não podia com uma gata para um rabo. Estavas de resto, Okay? Porque não dava tempo de recuperação ao corpo. E também vivia intensamente aquilo. Tenho que treinar porque eu tenho contrato. Eu estou em final de contrato. Eu passo isto para os atletas de treino hoje. Quantos anos te faltam de contrato? Estou este ano mais um de opção. Então prepara-te, que vai chegar ali a uma altura que tu, se não renovares, vais para a prateleira. Tens de continuar a treinar. Porque não vais jogar se não renovares. Ou seja, isto são coisas que eu vivi. Claro. E depois temos o atleta comum, que é o jogador de pádel amador, ou o jogador de futebol de 7 à quarta-feira à noite no CIF, que também treina comigo porque gosta de treinar a condição física dele. Isso é muito giro, porque depois eu aí ponho toda a minha bagagem de experiência no meu centro de treinos. Eu até nem falei nele, em Telheiras, o In Performance, em que recebo atletas amadores diariamente durante o ano. Porque depois os clubes têm cargas horárias grandes e os jogadores não vêm ter comigo, a não ser, no meu dia de folga vou beber café contigo. E vêm ao meu centro de treinos, mas não é para treinar, é para estarem comigo. Sim, para estar. Porque gostam da minha linguagem do desporto. Depois tenho os atletas que mantêm a forma física, que são atletas amadores, e sentem o que é treinar todos os dias em cima da vida social. Porque tem um cansaço diferente. Claro, óbvio. Não é? Sim. Que eu digo aos jogadores todos que eu tenho, vocês são umas primadonas, como eu era. Olhem para os atletas que têm 3 filhos, que vão levá-los à escola, e depois vão para o trabalho, e depois vêm treinar, e depois saem a correr para ir buscar os filhos porque têm trabalho. E para mim isso é que são os atletas profissionais que eu Mas treino. como é que tu eras como jogador? Primadona, porquê? O que é que tu fazias? Porque nós treinávamos e descansávamos. Ponto final. Claro. Eu tive um pai que me obrigou a estudar, então eu nas minhas folgas ia para a faculdade. Isso foi a minha maior valência, foi eu poder descansar na faculdade. Porque aí os meus horizontes abriram-se. Eu sabia que ia acabar rapidamente a carreira para trabalhar numa área de intervenção como aquela. Porque percebi perfeitamente que havia uma grande lacuna. Claro. E não ia para o ginásio, não ia para a escola, ia para a área de intervenção desportiva, performance e lifestyle. Percebia que ia conseguir chegar a um público normal que não está habituado a treinar às 6 da manhã. Porque tenho filhos. Então experimenta treinar. Tu vais ver a energia que vais ter para o resto do dia. Também se não treinas às 6, já não treinas às 9 da noite. Não. Portanto, metes já um treino na tua vida. É a tua Champions. Digo isto ao Miguel Antão, que treina comigo. É a tua Champions. Estás a treinar para ti. Qual foi o primeiro jogador que treinaste? Lembras-te? De futebol,
de futebol foi Rodrigo Marquês, que equipa B do Sporting este ano, ia fazer o primeiro contrato de formação dele, naquela altura. E hoje vai para um clube de segunda liga. Ok. Se calhar não posso dizer, Tudo bem. mas vai para Torriense. E mais jogadores que treinas atualmente? Falaste no Bruno Lourenço, André Franco do Futebol Clube do Porto, Leandro Santos do Benfica, Kiko Mendonça do Benfica, equipa B, que também está de saída do Benfica, agora saiu ontem no Record. Alguns jogadores promissores, Ok. que espero conseguir o 1% que eu lhes dou de treino, que aquilo fica ali alguma coisa guardada. Tenho aqui alguma fezada com alguns jogadores que estão comigo desde cedo. Os filhos do Marinho, ganhou a Taça de Portugal, A sério? pela Académica, os dois, Diniz e Duarte, Lindo. ainda ontem de manhã treinaram, Lindo. um sub-17, outro sub-13, Onde é que jogam? Sporting Clube Portugal. É, Sporting. Porque o Marinho é formado no Sporting. Chelas, exatamente. É. Ainda hoje vai ter comigo às 5 da tarde. É. Leva os filhos, está lá. Vai jogar pelo Sporting Legends com Beto Pimparelli, É. Miguel Garcia, já lhe disse, prepara-te para ir para Nazaré. Então fica lá a treinar comigo, treinamos os dois. Lindo. Ainda ontem o treino foi tudo a falar da lesão dele, para os filhos ouvirem. Teve 7 meses à espera, foi operado por um cirurgião no Porto, e estivemos a falar sobre a lesão nos ligamentos, que é a par da tendão de Aquiles, a lesão Sim. que deixa mais mazelas mentais sim. no atleta, não só físicas no joelho, mas mentais. E ele a dizer, eu não conseguia, eu quando fui marcar o penalti, quando eles me deram a bola no meu primeiro jogo, eu nem consigo levantar o pé, já não me lembro. Então os filhos treinam comigo, eu tenho uma grande fezada neles, porque é um pai ex-atleta que está ligado comentador, está na TSF também, e tem noção do que os filhos precisam, e recorre a mim não como forma de fazer diferente, porque ele foi ex-jogador, ele sabe o que é que os filhos precisam: descansar, treinar, jogar a bola, brincar. Mas o desporto agora está mudado, o atleticismo é diferente, né? Vou abrir um parênteses. Será que um Chalana sobreviveu hoje? Não é? Com todo o talento que tem, a 50 jogos, com os físicos dos jogadores, Pois, claro. Não. porque é que um Sérgio Ramos se aguenta agora? Olhando para aquela figura. Sim. O atleticismo agora mudou. E o Marinho percebeu isso, e eu comecei a treinar os filhos de forma embrionária. Eles são muito novos. O Duarte começou a treinar comigo com 14 anos, o Diniz ainda era bebé, tinha 10. O Diniz já treina com 13. 13 para 14. E vocês o que era na tua idade? 13 e 14 era jogar, era divertir-se, não é? Ainda ontem estávamos a fazer um exercício que era uma pega para ele fazer uma elevação. E o pai estava a dizer, epá, eu fazia isto quando ia para Viseu, para a terra da minha mãe, que era subir as árvores. Ou seja, é o que eu promovo no meu centro de treinos para atletas profissionais, que é que eles consigam puxar, empurrar trenós, puxar elásticos, Sim. fazer bolas medicinais para rodar, para ver o trabalho rotacional quando eles vão correr. Pronto, eles têm lá as bolas de futebol que eles levam, eu peço-lhes para eles levarem a bola, para nas pausas estarem a brincar entre eles. E depois tenho alguns jogadores de modalidades, que para mim foi isso que me catapultou enquanto treinador. Eu comecei a treinar grandes campeões de futsal, como o Pani Varela, que está no Al Nassr, treina comigo todos os dias agora, que vai agora para Riad dia 15 de julho, e continuam comigo. Porquê? Por uma questão de confiança desportiva. Nem é profissional, porque nós somos amigos. João Matos, ainda ontem estava a ver o jogo, e estávamos no jantar, como já falamos do Benfica, e eles estavam a falar do Ziquité. Eu comecei a treinar o Ziquité, ele já era conhecido, mas eu dizia, vai estar aqui o melhor jogador do mundo. E não era pelo que ele fazia em campo, o portento físico. Eu estive na Guiné-Bissau a trabalhar para o Comitê Olímpico Internacional e eu vi uma data de Ziquités. Ouro físico. Ouro. O Ziquité ontem contra o Benfica, ele aguentou o jogo todo a levar porrada, a dar porrada, o fight do jogo. Sim. E eu, quando comecei a treiná-lo, ele foi campeão da Europa logo a seguir. E eu acho que também estive no sítio certo à hora certa. Devo, se calhar, esta carreira profissional que eu tenho agora a jogadores como o João Matos, o Pedro Cari, Bebé, Bruno Coelho. O Bebé, guarda-redes, não é? Benfica e Sporting, não é? O Benfica Muito Sporting, Ok. suplente do Benedito. Mas ele foi campeão E europeu depois vai para o não foi? Benfica e faz uma carreira com o Zé Carlos. Sim. E meu contemporâneo, colega de faculdade, É? porque jogávamos todos no Benfica e estudávamos na faculdade. Ok. Ou seja, tínhamos aqui uma ligação não só de pavilhão, mas
ainda ao dia de hoje, e ele acaba a carreira, tem um restaurante, ou seja, a minha carreira é um bocadinho parecida com a dele, com muito menos títulos, porque ele é um campeoníssimo, e hoje ele está na federação a trabalhar com atletas e é requisitado para as camadas jovens para trabalhar com atletas. Espetáculo. E eu devo muito a minha carreira de hoje a jogadores como ele, como o Pedro Cari, como o João Matos. Porquê? Porque eles estavam a ganhar e recorriam a mim por uma questão de confiança. E hoje continuam comigo a ir treinar de vez em quando. O Pani mais vezes porque está em Riad, então eu ajudo na parte do treino individual. Mas como é que fazes isso? Agora? Não, digo quando ele está em Riad. Sim, tivemos o Covid. O Covid foi a melhor coisa que nos aconteceu para treinar. O 1 para 1 com televisão. E como eu treino desde 2019, eu tenho muitos vídeos dele a treinar comigo. Portanto, eu mando-lhe vídeos dele que gravamos noutra altura a treinar. Para ele perceber a evolução. E para perceber o movimento, gravo sempre em 2 planos. Ou seja, empiricamente eu tenho uma app de treino. Ele a fazer um agachamento, a fazer um lunge, a fazer um trabalho de mobilidade e mando-lhe, olha, quero que faças esta sequência, 2 repetições. E ele faz. Muitas das vezes assim, outras vezes presencialmente online. Porque ele tem a parte, então, este ano foi muito giro porque ele apanhou o Ramadão. A vida só começava às 4 da tarde. Treinavam às 11 à meia-noite. Depois iam jantar e comer até às 6 da manhã. Ele não fez Ramadão. Ele acordava às 8 da manhã. O que é que eu vou fazer agora? Com 50 graus. Treinava. Depois ia jogar futsal ao final do dia. Portanto, foi uma grande experiência para mim profissional. Perceber o contexto. Perceber como é que eu podia treiná-lo para ele estar bem nos playoffs. Perceber quando ele tinha viagens de seleções, porque está longe, tinha 10 horas de diferença. Chegar cá a treinar, acabar o jogo em Marrocos, vir a Lisboa, estava em trânsito para ir para... Ele ia muitas vezes via Istambul, e depois chegava a Riad, com 3 horas de diferença, para treinar. Portanto, isso foi bom para mim. Até me deu aqui uma... Em termos profissionais, eu ter que me adaptar... Sim, percebo. Pronto, mas ele munido de tudo, botas de compressão, gelo, ou seja, deu o salto qualitativo enquanto atleta, percebeu o que é que ele pode controlar. Sono, descanso, hidratação. É o meu atleta modelo. Digo a todos os atletas que eu dou treino, olhem para o Pani, pela forma de estar. Muito bem, espetacular. Não sabia dessa parte tão Hoje não lhe vou dar treino elaborada. porque hoje não lhe vou dar treino porque estou aqui contigo. Disse-lhe, queres treinar às 9? Ele, Carlitos, não. É pá, não, que eu tenho que ir ter com o Rui. É pá, não, passamos, treinamos sábado e domingo. Ok, estou preparado. E treinamos sábado e domingo. Muito bem. Ok. Olha, muito obrigado Obrigado eu. pela tua conversa, pela tua verve artística, mais uma vez. Sim. Grande abraço, senhoras e senhores. Carlitos, Lites, Carlos Martins agora. Exatamente. Cuidador do físico de muito boa gente, em qualquer modalidade. Obrigado, de coração. Uma ótima entrevista, como sempre. Até à próxima. Nós ficamos aqui, já sabem. Podem acompanhar-nos no crr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas. Até para a semana. Obrigado.